segurança pública é um dever de Estado, né? Mas nós temos um sistema tributário, um sistema federativo que o grosso do tributo vai lá para cima, mas a demanda é aqui embaixo. As necessidades do dia a dia são dos municípios. Aí a gente cria a Guarda Municipal. E, paulatinamente, a gente vai aumentando as despesas dela, porque senão ela não funciona. Agora a gente está alterando a lei para permitir até a compra de armas de fogo curta e longa, lançador de munições não letais, granada anti-tumulto. O vereador Caris sabe muito bem isso, nada disso é barato. Aí como é que faz o executivo, tendo que decidir onde botar o dinheiro? O que a gente precisa, e é por isso que eu queria tocar nesse assunto, é de planejamento. A discussão se o muro de pedras tem valor histórico ou não, eu acho que é muito maior ao que a gente consegue aqui debater em meia hora. Eu falava para o vereador Marcos Anis, aquelas pedras que tem na Inglaterra, o tal do Stonehenge lá, um dia ficaram de pé porque alguém decidiu não derrubar. E elas têm, sei lá quantos mil anos. Né? Talvez daqui a 1000 anos alguém diga, aqui passou um trem, né? E alguém decidiu manter. Isso é muito peculiar. Agora, compete ao Executivo, e nós ficamos aqui, no Legislativo, apenas endossando o que o sistema, como está posto, funciona. Enquanto a gente não combater o modus operandi de um Estado, a gente vai ficar aqui enxugando gelo. Eu só queria fazer esse registro porque a gente não tem como dizer, esse é um projeto que vem do Executivo, a gente, por mais que a gente discuta, a gente não tem como dizer não, porque a gente sabe que o Executivo precisa, quem guarda o caixa, quem guarda o dinheiro são eles, aí vão atrasando o FAP para fazer dinheiro, enfim, sabe? É uma margem de manobra muito precária, muito pequena, enquanto a gente não atacar o macro de uma forma mais efetiva. Só queria fazer o registro, porque sintetiza tudo que a gente está falando aqui. Não havendo mais discussão, coloco o projeto PLC 22/2019 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 32 de 2019. Autor Herônimo Francisco da Silva. Altera o artigo 580 da Lei Complementar 163, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o plano diretor do município de Rio do Sul. Os relatores na Comissão de Mérito é o vereador Carizo e na Comissão de Justiça o vereador Nando. Projeto de Lei Complementar número 32, de 14 de agosto de 2019, de autoria do vereador Herônimo Francisco da Silva, altera o artigo 580 da Lei Complementar de número 163, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o plano diretor do município de Rio do Sul. A intenção do legislador é alterar a documentação necessária como requisito para a liberação na ligação de energia e da água nos imóveis, dispensando a exigência do alvará de licença para a construção conforme dispõe artigo 580 da lei em questão, necessitando apenas a apresentação de documento de propriedade do terreno para a execução do serviço, devendo o usuário comunicar ao município do pedido de ligação. Parecer: o presente projeto está de acordo com o texto constitucional, bem como a própria Lei Orgânica Municipal no artigo 30, no que diz respeito à possibilidade do município legislar sobre assuntos de interesse local. Nesse sentido, cabe ao Executivo a responsabilidade pela consecução do plano diretor, porém as iniciativas posteriores são do Executivo, Legislativo e ainda da população através de iniciativa popular. Ademais, tal competência não é privativa do chefe do Poder Executivo, conforme o rol taxativo do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. Com isso, tal alteração poderá ocorrer através do Legislativo ou Iniciativa Popular. Cabe ressaltar que as alterações em questão não trazem inovação urbanística, tratando somente de documentação necessária para a ligação de energia elétrica e água nos imóveis. Portanto, entende-se não ser necessária a comunicação prévia à comissão permanente do plano diretor. Sendo assim, voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Esse projeto tem sua constitucionalidade pela análise do parecer jurídico do Procurador do Legislativo, objetivando melhorar e facilitar as instalações de energia elétrica e de águas nos imóveis. Sendo assim, concluo a presente matéria está revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Rio do Sul, 4 de setembro de 2019, relator
Vereador Fernando César Souza. Coloco o projeto PLC 32/2019 em discussão. Senhor presidente, esse foi aquele projeto que a gente falou ali na tribuna, né? É um projeto muito importante, então, para as pessoas que querem fazer as ligações de água ou luz em seus terrenos, e também vai gerar imposto para a nossa cidade de Rio do Sul, Estado e governo federal. Seria isso, presidente. Eu, sinceramente, não consegui entender como é que, na prática, ele vai funcionar. Posso ajudar, vereador? Na realidade, eu entendi que hoje, se você for na casa pedir uma ligação, vai ter que ter uma autorização do município se o cara tiver uma construção em cima. Até para começar uma casa, o que acontece na prática hoje em dia? Os caras roubam a água e a luz do vizinho, porque não tem como botar lá, porque não tem nenhuma edificação, o cara vai construir uma casa, tem que roubar do vizinho. Aqueles honestos só roubam até fazer a casinha do pedreiro, mas tem uns que deixam 6 meses lá. Então, acho que a intenção do vereador Eroni, que eu considero apropriada, é permitir, antes de fazer isso, que já... O grande problema, até para usar da fala que o vereador usou da tribuna, é que tem que fiscalizar. E o município não consegue fiscalizar um projeto, porque esse aditivo 270, vocês me perdoem, mas não devia nem ter vindo para frente, né? Nem ter aparecido no papel. Se uma conversa abaixo de 90 mil, cadê a fiscalização? Cadê o setor de obras? Talvez, como o vereador Carizo falou, estão tudo meio assustados lá, mas isso aqui não podia, esse aditivo, ele não podia ter surgido 270, se numa simples análise ele cai para 180. É bem estranho isso aí. Mas, enfim, o que vai faltar, vereador, com certeza, porque o município é deficitário em matéria de fiscalização, é que pode abrir porta para isso, né? Mas aí o cara está com a luz e a água e está a edificação irregular, cabe a fiscalização. E pode até demolir, né, se for o caso. Mas, enfim, pode gerar uma série de consequências. Né? Presidente, a gente votou a favor, mas a gente também está preocupado se a Celesc vai ligar. A Celesc tem algumas coisas aí que tem que ter postes, tem que ter toda... Tem que ter que vai ter que fazer todo o padrão, né? Acho que o nosso vereador aqui é mais adequado para responder isso, mas o padrão vai ter que ser mantido. Agora não vai precisar de edificação, porque quem libera o pedido, eu creio, é o executivo. Para poder instalar tem que ter o aval do executivo, né? Daí agora vão ter que criar um padrão diferente lá embaixo. Um padrão, desculpa, não para energia. Padrão lá na Secretaria de Planejamento, para poder liberar o pedido, né? Senhor presidente, essa questão da energia elétrica da Casan é uma questão que todos aqui devem passar na cidade do Rio do Sul pedidos para que sejam ligados a energia elétrica em casas não regulamentada legalmente. Então, essa é uma questão que realmente é bastante complicada, né? Essa ligação da Celesc com a prefeitura, só liga energia elétrica se a casa tiver, blá, 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 blá. E a gente sabe que tem muitos moradores que não tem tudo legalizado. Daí a prefeitura liberar essa energia elétrica, liberar a ligação da água, é complicado. Então, não sei se vão chamar de burocratização, foi feita essa ligação da prefeitura com a Celesc e com a Casan, para que, em conjunto, cobrassem as documentações e os projetos, e tudo de forma mais trava os coitados que fazem uma casa já com toda a dificuldade que tem, né? Claro, a gente está falando aqui de uma questão, até está passando por cima, né? Uma questão sair fora do legal, mas que a gente sabe, todo mundo aqui encontra a realidade, lá na comunidade, que não é bem assim, que funciona. Os moradores vêm pedir, por favor, que a gente consiga conversar com a Celesc, com a Casan, para conseguir ligar a sua aguinha, a sua energia elétrica. Então, é um assunto bem complicado essa questão da instalação. Vereador, o senhor chegou a conversar com o planejamento, com o executivo, para verificar se eles acham viável, não, se eles veem possibilidade de implementar essa ideia sem prejuízo dos trabalhos lá embaixo, não? Isso, na realidade, não vai ter prejuízo. Inclusive, nós temos garagens por aí, que os caras estão já fazendo garagem para estacionar os carros. Tu chega lá, tu sujou a mão ou qualquer outro, tu não tem onde lavar a mão. A água vai servir para quê?
E não vai ser todo mundo que vai ligar, vai ser quem quer ligar, entendeu? Você quer roçar o teu terreno, depende de uma energia, o doutor Daniel falou, vai estar pedindo para o vizinho. Então, isso significa, nem todos têm terrenos pequenos, um pode ter um grande. Amanhã depois você resolve, hoje eu vou passar o dia lá no meu terreno, tu tem água e tem luz. Isso não é para todos, é para quem tiver opção, né? E da própria construção. Sem você tiver tudo esses alvará, tu não pode nem iniciar, é bem complicado. Porque, então, eu vejo que é de grande importância. Você quer ter água? Nem todos vão querer ter. Tu tens um terreno grande, eu vou botar água e luz aqui, ó. Você quer tirar uma folga para ir para lá, você tem até um lazer. Essa é a intenção. Porque hoje eles não te ligam a água e luz se tu não tiver a bits da casa, não tiver alvará de construção, não tiver nada. Mas isso não permite que os caras vão construir. Se eles construírem, por isso tem a fiscalização. Outra, tem que ter documento, vereador Azeri. Não é mais aquele tempo que chegava lá e pedia a ligação e eles ligavam. Porque essa lei que foi feita no plano diretor aqui em 2006, foi na época do governo Milton Ovos, foi muito boa. Porque antes você chegava aqui, ô vereador Nani, chegava na beira do rio, tu fazia uma casinha, ia na Celeste na casinha e já ia lá e ligava. E fora você que tem um terreno em Florianópolis, podia chegar um cara e fazer uma meia guazinha e recebia a ligação, ia lá e pedia isso, fazia. Então isso aí tem que ter a documentação. Só vai ter peão escriturado, peão que tiver contrato registrado. Então é um negócio que tem que ter cuidado. A gente vê de grande importância, mas existe pedido de pessoas, né? Senhor presidente, eu dei positivo, mas eu pensei que você tinha falado com o executivo. Porque uns 6, 7 anos atrás veio até o Ministério Público aqui, na outra legislatura, com o Manuel da Celesc. Você estava, vereadora Zeli, e foi falado quase 2 horas sobre isso. Não sei se não pode dar algum problema. Justamente por causa de algumas coisas irregulares, de loteamentos regulares, e eles misturam tudo isso. A pessoa não está com habitos do terreno e vai pedir água e luz, vereador Rony. Aconteceu uma conversa aqui. Isso é construção, né, vereador? Se tomara construir, que eles certo, não ligam. né? Mas- É dessa forma. Se construir, eles não ligam. E se nós aprovássemos o executivo achar que não tem fundamento, ele que só tem que fazer o que ele tem que fazer lá. Veta e pronto. Não havendo mais discussão, coloco o projeto PLC 32/2019 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária 65/2019. Autor Prefeito Municipal. Suplementa a dotação da Fundação Cultural de Rio do Sul e anula a dotação do orçamento do município de Rio do Sul. Os relatores na Comissão de Justiça, o vereador Nando, e na Comissão de Finanças, o vereador Eroni. Pode iniciar, vereador Eroni. Comissão de Finanças e Orçamento. Tendo sido nomeado relator da matéria pelo presidente desta comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. O projeto de lei ordinária número 65, de 2 de setembro de 2019, de autoria do prefeito, que suplementa a dotação da Fundação Cultural de Rio do Sul e anula a dotação do orçamento do município de Rio do Sul. O projeto adequa a necessidade orçamentária do município e suplementa as dotações, de modo a possibilitar o empenhamento para o pagamento da folha da respectiva entidade, no valor de R$150 mil. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo procedimento em relação à matéria. Rio do Sul, 19 de setembro de 2019, relator Eroni Francisco da Silva. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Esse projeto tem sua legalidade e constitucionalidade pela análise do parecer jurídico do Procurador do Legislativo, sendo apenas uma adequação orçamentária.
Sendo assim, concluo a presente matéria está revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Rio do Sul, 21 de outubro de 2019, relator vereador Fernando César Souza. Coloco o projeto PLO 65/2019 em discussão. Senhor presidente, nós, na Comissão de Justiça, discutimos que na próxima segunda-feira, às 16 horas, vamos chamar alguém da Secretaria responsável pelo esse anula e suplementa, para discutir essas questões desse projeto de anular e suplementar e tal. É uma questão mais contábil. Mas como veio um projeto muito parecido, que nós votamos na quinta-feira e houve toda essa discussão ali, da questão principalmente quando é um valor grande, então nós vamos, no caso do projeto, do Fundo Municipal de Saúde, então nós vamos chamar alguém para vir, para conversarmos por todos esses projetos que vêm para votação. E convido os vereadores, então, para quem quiser estar presente na Comissão da Justiça, então, próxima segunda-feira, às 16 horas. E eu queria registrar que eu continuo na minha batalha aqui. Os primeiros anos de mandato, por não entender muito da contabilidade, a gente tem que entender que é uma praxe. Mas, ao longo desse período, eu me dei conta de que o poder discricionário de entender se vai calçar uma rua ou comprar uma máquina para a saúde, é do executivo, como a gente acabou de falar aqui. É ele que conduz. E o cofre é reduzido, o colchão o cobertor é curto e tal. Mas no ano anterior, ele disse que vai gastar com tomate. E no ano de execução, ele vem e diz que gasta com banana. Quer dizer, ele tem que pelo menos mandar na mensagem: compramos banana demais e precisamos de tomate. Mas não fala nada disso. Se vocês olharem essa mensagem aqui e a mensagem do próximo projeto de lei, ela tem uma linha. O projeto de lei refere-se a ajuste nas dotações da folha de pagamento da Fundação. Como os relatores colocaram, é válido, é a praxe, e é para isso. Mas ele tinha que dizer: gastamos tanto em tal lugar e agora está precisando no outro. E nunca vê nada disso. Então, a gente que é fiscal, a gente controla, a gente aprova o orçamento, e aí vem no outro ano: não, tem que mudar. E a justificativa é essa: tem que mudar. Beleza, tem que mudar, mas explica o porquê. Então, é isso que eu estou insistindo. O vereador Marcelo requereu, a Comissão de Justiça aprovou, que eles venham começar a dizer, mas eu acho que a mensagem tem que começar a vir dizendo assim: gastamos muito com tomate e nós precisamos comprar banana. Porque, senão, eu não vejo... A gente fica fazendo papel de despachante aqui, sabe? É em defesa dessa casa que eu estou fazendo, de novo, essa insistência, e eu vou continuar votando contra. Vereador Zanella, talvez aquela prática sempre foi assim? Não havendo mais discussão, coloco o projeto PLO 65/2019 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto por 7 votos favoráveis e 2 contrários. Projeto de Lei Ordinário 79/2019. Autor: Prefeito Municipal. Ementa, suplementa e anula dotações do orçamento do município de Rio do Sul no valor de R$40 mil. Na Comissão de Justiça, o relator é o vereador Nando, e na Comissão de Finanças é a vereadora Bárbara. Então, farei a leitura dos 2 pareceres. Comissão de Finanças e Orçamento. Tal projeto de lei tem finalidade a alteração orçamentária para educação do orçamento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais partes que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Rio do Sul, 14 de outubro de 2019, relatora, vereadora Bárbara Kirsten. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Esse projeto tem sua legalidade e constitucionalidade, sendo apenas uma adequação orçamentária na Secretaria de Educação. Sendo assim, concluo a presente matéria está revestida de suas formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação.
Rio do Sul, 21 de outubro de 2019. Relator, vereador Fernando César Souza. Coloco o projeto PLO 79/2019 em discussão. Só registro o assassinato ao vernáculo e à língua portuguesa. O projeto de lei para alteração orçamentária para adequação do orçamento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. E é exatamente igual àquele de 1.400.000. Não havendo mais discussão, coloco o projeto PLO 79/2019 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto por 7 votos favoráveis e 2 contrários. Pedido de informação. Coloco em discussão o pedido de informação número 29/2019, que deu entrada na ordem do dia. Senhor presidente, o pedido de informação do Nando, tem a questão da COSIP também, Nando? Tem? Não sei se é uma questão de investigar, é uma questão de a gente tem que, nós como vamos fiscalizar o dinheiro público, né? Porque 600 e poucos mil é da COSIP. Então, O investimento, senhor presidente, o vereador Mário, o investimento anunciado foi de 625 mil. 625 mil, no balizamento, iluminação e aí mais alguma situação no aeroporto de Londres. Então, o pedido de informação é específico a essa informação anunciada pelo prefeito. A questão legal, né? Se pode investir um dinheiro da COSIP, que é um dinheiro que os moradores pagam. Pode porque é um bem móvel rio-sulense. Não havendo mais discussão, coloco o projeto de pedido de informação número 29/2019 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de informação número 29/2019. Espaço livre. Solicito ao segundo secretário ad hoc, o vereador Mário Sérgio, que proceda à chamada dos vereadores conforme descrição própria, a fim de manifestar seu assunto. Vereador Maicon Coelho. Então, hoje eu trago a todos os senhores, vereadores e vereadora, referente a um projeto que eu entrei no primeiro ano de mandato, projeto que autoriza a redução de imposto predial, o IPTU, né, referente a algumas práticas sustentáveis. Esse projeto, até então, eu retirei ele de discussão, pelo fato de, na época, se tornar inconstitucional. E passando esse período, lá no Senado, agora, ele já foi aprovado. Como para esse projeto se tornar legal, ele tem que ter uma PEC. Deixa eu só achar aqui. Essa PEC ela é a 13 de 2019, na qual foi aprovado na Comissão de Justiça, agora apenas esperando ser incluída na ordem do dia para a votação final. Então, eu novamente estou reformulando, nesse período todo a gente fez o projeto, ele está muito mais completo do que foi discutido e aprovado lá no Senado, agora só esperando a aprovação na Câmara. Então, aqui eu vejo que com os novos vereadores aí na sua empleitada, até o Nene, que tem uma experiência muito grande na parte elétrica, também vai poder participar dessa discussão. Então, o que eu quero hoje na discussão, eu vou citar alguns itens para ter isenção em construções sustentáveis. O entendimento que eu tenho desse projeto, ele é muito mais complexo e grandioso que muita gente passou despercebido, mas por não ser constitucional na época, então eu vou dar entrada novamente nesse projeto. O fato mais importante desse projeto, o que acontece? A minha intenção do projeto. Se nós botar em larga escala, vamos citar um prédio e ele fazer uma prática de todos esses itens aqui que eu vou citar para vocês estar se localizando.
O dinheiro que muita parte, principalmente a parte do imposto, que é o dinheiro que gera mais alto, que é na parte elétrica, que é na produção de energia, que a gente está acompanhando a grandiosidade que está crescendo esse comércio, o fomento dessa economia que já está dando, a gente já vê algumas empresas muito grandes aqui na nossa cidade referente a essa produção de energia. Essa parte desse dinheiro ficaria aqui em Rio do Sul, e não iria mais para a União e depois retornando. Então, isso, com a consequência desse projeto em larga escala, o dinheiro ficando aqui, automaticamente a sociedade ficaria mais rica e nós poderíamos ainda contribuir na parte do meio ambiente e trabalhando o resgate da qualidade de vida, porque não precisaria trabalhar tanto para se pagar todo esse custo da máquina. Então, eu vou citar alguns pontos que daí incluiria esse desconto. Seria o sistema de captação de água da chuva, o sistema de reuso da água, o sistema de aquecimento hidráulico, o sistema de aquecimento elétrico solar, também tem construção com materiais sustentáveis, utilização de energia passiva, sistema de utilização de energia eólica e o sistema fotovoltaico, separação do material reciclado, e a gente incluiu nessa nova leitura, como antigamente era tradicional, você ter a casa e fazer um poço artesiano. Então, algumas coisas foram invertendo. Claro, daí a gente não fez o tratamento de esgoto, contamina o solo, daí também a água não é nem potável e nem pode ser usada para outras coisas. Então, a utilização de poços simples, semi-artesiano e artesiano para captação, utilização e consumo da água, caso ela seja potável. Eu sei de casos em alguns lugares que foram feitos poços e foi descoberto água mineral. Mas, por algumas outras burocracias, foi desistido pelo alto custo, então deixou quieto. E mais outro ponto bem polêmico que deu um transtorno e está tudo parado é referente ao tratamento de esgoto, que hoje, num condomínio, num prédio, ele poderia fazer esse investimento. Eu vejo que todo esse processo de instalação e conexão do esgoto, depois o pessoal não está se tocando que vai vir uma conta dobrada. É mais uma conta para o resto da vida. Então, a gente trabalhou por um lado oposto do que deveria ser para o resgate de qualidade de vida e quebrar esse sistema, né, de cada vez arrecadar mais para manter esse formato de governo. Então, eu gostaria de vocês, se tivesse mais algo que pudesse complementar, alguma dúvida, referente a qual a visão que vocês têm referente a esse projeto. Senhor vereador Maicon, a questão da capacidade, nossa competência legislativa aqui para a Câmara fazer isso, sem partir de baixo, do Executivo. O senhor já chegou a ver isso? A gente pode, efetivamente, ou não? Esse projeto, para ele dar essa abertura, a gente vai precisar referente àquela PEC, que a gente sempre vai seguindo, né, as leis federais e depois vai ser. Então, primeiro, a gente tem que esperar ser aprovado, aí ela vai dar abertura para tornar constitucional, vindo esse projeto da Câmara para o Executivo. Até então, só tornaria legal se viesse do Executivo para cá. Eu estou lendo aqui a proposta da PEC e ela menciona, inclusive, a existência de leis municipais. Ela menciona algo publicado no Distrito Federal e em Salvador. E eu acho que lá deve ter vindo do Executivo, né? Ela está aqui, ela está ampliando a questão de reaproveitamento de água, reuso da água servida, o grau de permeabilização, energia renovável, mas e é uma PEC do Senado, né? O pepino, vereador, é que pode demorar uma eternidade para isso andar. E por isso que o senhor é um defensor ardoroso, eu queria lhe sugerir até para o senhor canalizar a energia e já que o senhor tem muito mais do que eu, trâmite no Executivo, sugerir essa alíquota verde, a medida verde, o pepino é esse, né, que vai acabar entrando menos caixa, menos dinheiro, né, se der esse desconto. Há um incentivo à utilização de critério ambiental para a manutenção do imóvel, mas o efeito imediato para o Executivo é reduzir a arrecadação. Mas eu acho que o senhor podia, de repente,
ao invés de esperar a PEC do Senado, que vou lhe dizer, eu vou lhe dizer isso porque quando a gente estudou a história, o negócio do vereador voluntário, eu achei lá uma PEC de 2001 de um senador, desculpa o nome, Almeida Lima, mas assim, 2001, né? Nem sei se ele é senador ainda, e não era esse o nome completo dele, que já previa redução de cargos de vice no país inteiro, extinção do cargo de vice no país inteiro, a redução da Câmara pela metade, do Senado de 2 por Estado para 1, de 3 por Estado para 2, enfim. Só que é óbvio que é o tipo da PEC que não vai andar, porque corta na própria carne da categoria. E aqui, o pepino que eu vejo numa PEC dessa do Senado, ela impactar negativamente o município, já nessa disputa de, já arrecada pouco aqui, quer dizer, fica com a menor fatia do bolo. Daí agora vão dar desconto, e é difícil andar isso lá, porque a Associação dos Municípios Brasileiros tem um lobby gigantesco no Congresso. Então, se o senhor conseguir convencer o Executivo a empunhar sua bandeira, eu acho que o senhor avança numa área que lhe é cara e consegue dar resultado, porque se esperar pela PEC do Senado. Vereador Zanella, até vejo que seja esse projeto dando entrada para fomentar e ver se eles têm essa visão. É difícil ter essa visão, como eu vejo alguns países que estão avançando, ou até Dubai, eu vi que já está com uma cidade totalmente sustentável, e nós aqui ricos em natureza, em tudo o que precisa, e estamos caminhando ainda nesse processo. Eu fiz algumas análises práticas na prática num condomínio, onde é usado o maior número de pessoas. Se vocês tiverem noção do cálculo de dinheiro que dá para economizar, é inacreditável. E deveria vir de contrapartida de um prefeito que tivesse um foco em cima disso aqui, para tornar a cidade muito mais economicamente sustentável. Hoje muita gente eu participei do empreendimento há 10 anos atrás, que a água da chuva era usada nas descargas, lá do condomínio, lá, para reduzir o impacto. Mas se houver uma política, por isso que eu falo, se houver uma política pública, mas nós vivemos, salvo melhor juízo, mas a informação que eu tenho é que a ponte da Rua 15, por exemplo, foi feita lá onde porque era o ponto mais curto entre as duas margens. Ou seja, tem um Estado que se regula pelo caixa, pelo dinheiro. Não, vamos fazer onde for mais barato, sabe? Então, eu duvido muito que lá no Senado isso aqui ande. Mas se o senhor conseguir sensibilizar o Executivo do Rio do Sul, é uma bandeira sensacional. Não, eu queria até, porque eu também tenho um projeto de lei, mas eu fiz para as escolas. E já foi comprovado, assim, a economia Henrique Marque, não. Ali da Santa Rita Ricardo Marque. Então, lá no Ricardo Marque já existe a reutilização da água, e também na Rela Curte ali, também. Então, em todos já há uma experiência que realmente é econômico, e a natureza agradece. Mas por que só tem nessas duas escolas? Se é uma coisa que ela dá economia para o município, então eu imagino, eu acho louvável, vereador, o seu projeto. Ele mas quem vai fiscalizar isso? Como é que isso vai... Isso que o senhor diz, teria que ter um prefeito que tivesse esse pensamento, Então, os projetos dele iam caminhar nessa linha, Mas é difícil, não que seja impossível. Eu apoio o projeto do senhor porque eu acho que ele é um projeto bom, E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, com essa questão do meio ambiente. Tudo que fizer, que for para reaproveitar, para tudo aquilo que for para melhorar, a gente tem que aprovar. Mas eu também tenho dificuldade, é aquela ideia, eu sou muito eu quero ver como é que vai funcionar na prática. Quem vai fiscalizar, como é que vai funcionar, como é que vai ser o projeto, entendem? Então, eu acho que teria que ter uma discussão muito maior até para a gente, e até para o senhor poder cobrar, como é que ele vai funcionar mesmo, porque eu também concordo plenamente que essa PEC que está no Senado, que depois vai para o Congresso, quantos interesses tem em relação a essa PEC? Então, vamos imaginar quantos interesses que tem que não vai deixar essa PEC andar.
né? Então, teria que ser uma coisa mais reduzida, não sabe, a gente conseguisse colocar aqui no município. Só mais uma partezinha, vereadora. Esse projeto ele só precisa uma abertura, porque quem que vai atrás é o contribuinte. E o Nene vai falar muito bem que o investimento não é pouco, né, vereador Nene? Então, assim, seria um mínimo só para dizer assim, faz que lá na frente, só que é um investimento a longo prazo. Então, a pessoa que correria atrás só teria que ter a abertura do executivo, realmente, o interesse para que aconteça. O resto ia acontecer sozinho, porque o investimento é bem mais alto do contribuinte. Vereador Ricardo. Oi, só queria aproveitar, o vereador Zanella foi muito feliz naquela fala antes, até eu não consegui apresentar uma outra proposta de projeto. O projeto do Maico é muito interessante, mas realmente a gente tem que repensar no que a gente está investindo nossos recursos aqui. Porque a gente fica implorando, mendigando dinheiro para Brasília e, ao mesmo tempo, a gente fica assumindo as responsabilidades que não são nossas, né? Então, a gente fica criando instrumentos porque, realmente, existe um déficit aí na União, no Estado, nos serviços prestados à população, e o município se sente acuado e acaba atendendo esses serviços e realmente fica faltando dinheiro para atender o básico nosso aqui dentro do município, né? Realmente, vereador Zanella, compartilho da tua ideia, da tua fala, realmente é isso. Acho que a gente tem que parar e repensar quais as obrigações do Estado e da União, porque não adianta entrar governo lá em cima e dizer que vai pensar agora mais nos municípios, que vai inverter a pirâmide, o dinheiro vai ficar no município e não lá na União, e a gente cada vez mais assumindo responsabilidade aqui enquanto município, e projetos bacanas que nem esse, a gente acaba não tendo orçamento para poder implantar no município. Só para complementar, talvez de acreditar, só isso. Bom, algumas coisas que você coloca aí, né, a pessoa, o grupo ou o condomínio pode fazer mesmo sem incentivo, né? Acho que tem que haver um incentivo do poder público para que aconteça, por exemplo, reuso da água, captação da água da chuva, essas questões aqui dá para usar energia solar. Mas nós temos uma sugestão que eu teria que verificar, eu não sei aqui, talvez o Nene sabe melhor que eu. A energia solar, quando você instala energia solar, você instala e, se sobrar energia solar da sua residência, você pode transferi-la para um outro bem, um outro CPF. Então, você cadastra na Celesc e essa sobra pode ser usada em outra residência. Bom, poderia ficar aqui... Vereador Mário, só um pouquinho. Só do mesmo CPF da pessoa, né? Só tem que ser do mesmo CPF. Eu não posso transferir do meu CPF para o teu, entendeu? Só pode se a pessoa for dona da mesma residência. Exato. Quer dizer, ele tem uma casa na praia e tem uma casa em Rio do Sul. Daí ele vai poder transferir. Vereador Nando, que possui 4, 5 imóveis, só tem que ser só no CPF dele. Tá. Não, é que eu poderia fazer uma transferência para a prefeitura. Por exemplo, que o projeto ele tem que ser... você pode fazer um projeto desde que haja compensação. Entende? Então, por exemplo, se eu instalo uma energia solar, eu poderia direcionar para uma escola, por exemplo. Acho que não pode isso. Daí a pessoa sairia ganhando, porque a energia solar ia produzir o IPTU dele. Poderia ter desconto no IPTU em troca da energia. Mas já houve até uma oneração aí, né? Estão cobrando alguma coisa a mais, né? Energia solar... Não? Mas querem cobrar isso? Você vê. Não dá. O Estado... Eu tenho dito isso muitas vezes. O Estado não tem mais como aumentar tributo. Então, ele está querendo onde ele consegue, né? E é esse que a gente tem que combater. Esse assunto que o vereador Maico trouxe, volto a dizer sobre a fiscalização. Quantos projetos foram aprovados aqui e não estão tendo a fiscalização, de repente, estar cobrando para colocar mais fiscais,
para que a gente consiga, né, vereador Maico, dar andamento nos projetos que a gente coloca nessa casa. E fugindo um pouquinho do assunto, esqueci de falar na tribuna, referente ao assunto que o vereador James trouxe no Espaço Livre semana passada, sobre os empresários que estão saindo da nossa cidade, e aqui eu faço o convite a todos os senhores e a senhora vereadora, de amanhã à tarde, está em reunião com o Andréas e o seu Luiz Nascimento, que eles querem expor o caso preocupante que está dos empresários que estão saindo da nossa cidade. Então, amanhã à tarde, vamos ter uma reunião aproximadamente aí 3 horas, 3h15 da tarde, a respeito desse assunto que o vereador James trouxe sessão passada também, dos empresários estarem saindo da nossa cidade. Presidente, fugindo um pouquinho, qual que é o Michael. local? Será aqui na Câmara. Amanhã à tarde. Aqui? Isso. Nada mais havendo a tratar sob a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 7 de novembro de 2019, quinta-feira, às 18 horas.